Olá, prezados irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Psicografia. Você chegou nesse canal para assistir mais uma semente do Evangelho. E as nossas sementes hoje estão aqui no parque, né? Atrás desse bambuzal, dessa coisa maravilhosa, né? Tá tendo uns barulhinhos aqui por perto, mas o vento, o cantar dos pássaros daqui a pouco vem nos fazer uma saudação, como de costume sempre tem nos recebido e nos recepcionado por aqui. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que nesse dia interceda sobre nós, Pai, o amor, a benevolência, a paciência, irradiando luz, paz e alegria a todas as famílias necessitadas. Que todos os doentes recebam o acolhimento e o amparo enviados pelo Cristo, o Consolador prometido. Que Deus nos proteja. Vamos ler uma mensagenzinha aqui do livro Conduta Espírita, psicografado por por Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo Espírito André Luiz. Olha aí a saudação dos pássaros, né? Perante os doentes, criar em torno dos doentes uma atmosfera de positiva confiança, através de preces, vibrações e palavras de carinho, fortaleza e bom ânimo. O trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. Então, procuremos essa reabilitação do nosso corpo, do nosso espírito, diariamente com a oração, com a prece, com tudo isso que precisamos para experimentar a cada dia que tivermos a oportunidade de estarmos aqui nessa terra, trilhando a nossa caminhada terrena, experimentar e não deixar de vivenciar e agradecer a alegria de viver. Capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração. Deixai vir a mim as criancinhas. O capítulo começa com as bem-aventuranças aos puros de coração, pois verão a Deus. E nesse momento vamos refletir sobre a pureza da criança que Jesus direcionou naquele momento, né? Essas palavras infantis, digamos assim, para tocar o coração dos adultos, né? Para enxergar a paz do Cristo, a alegria de viver, as irradiações de amor enviadas por Ele, por onde Ele passava. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como a tinha tomado para o da humanidade. Esta comparação poderia parecer injusta se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições das quais não se libertou nas existências anteriores. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz que uma maneira categórica e absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que se lhes assemelham. Então vamos por parte aqui fazer um comentário breve sobre essa leitura. Quando ele diz o seguinte: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Porque na pureza do coração da criança você encontra tudo isso, a simplicidade, né, a alegria de viver. Imagina quando você chega em casa, que você tem um bebezinho, quando você gira a chave para entrar, que ele percebe que é o papai ou a mamãe, ou alguém conhecido, um irmão, o vovô, a vovó, ele corre, ele nem olha para os obstáculos que vai encontrar com os braços abertos para abraçá-lo. Essa é a pureza da criança. E aqui quando ele fala que ela exclui todo o pensamento egoísta e orgulhoso. Sim, naquele momento ele não está pensando em nada disso, está pensando na alegria, na pureza que o seu coração exprime naquele momento para abraçá-lo quem ele ama, né? E aqui ele diz que esta comparação poderia parecer injusta se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo. Sim, tem crianças que quando você observa ela, que ela começa a dar os primeiros passos, até mesmo quando ela nasce, você já sente se é uma criança dócil, se é uma criança assim mais ativa, né? Se é uma criança que poderá dar muito trabalho, que chora muito à noite. Já tem umas que desde o nascimento
quando você menos espera, por exemplo, nossa, eu tenho que acordar para dar uma mamada de 3 em 3 horas, para sugar o meu peito, para mamar o meu peito de 3 em 3 horas, porque senão não aguenta, ele enche e não tem como, né, ela se alimentar de tudo, eu tenho que tirar para poder doar para outras crianças. Então isso também acontece. E quando ele vai crescendo, quando a criança vai crescendo, você vai observando as tendências, o instinto, né? Aí, o comportamento dela. Você vai analisando cada gesto, cada passada, cada palavra proferida, quando começa a estudar, quando começa a escrever, quando começa a descobrir o sabor dos alimentos. Então tudo isso, né, você vai observando de perto, né? Quantas crianças não tem aí problema com intolerância à lactose, já tem outros que não gostam de carne, já tem outros que não gostam de verdura. Então, você vai observando essas diferenças, né? E essas diferenças, ela já vem acompanhada do espírito da criança. Porém, cabe a você mostrar para elas que existe um mundo novo, um recomeço, que é a reencarnação. E essa reencarnação, você vai lembrar que você precisa nutrir a sua criança de alimentos saudáveis, né? Alimentos com os nutrientes necessários para a sua evolução aqui na Terra, para o seu crescimento, para o seu corpo físico, para o seu desenvolvimento moral, espiritual, intelectual. Então tudo isso nós somos responsáveis por essa criança. Quando ele diz aqui, ó, somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Exato, aqueles espíritos puros que já estão no lugar bom, em mundos mais felizes, mundos regeneradores, que não precisa mais passar por essas provas e expiações. É claro que eles vão nos ajudar de lá para cá, mas enquanto isso, nós estamos aqui permeando a crosta terrestre. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, quando ele diz assim, no capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Por que eu quis ler essas perguntas aqui? Porque quando nascemos, já trazemos conosco o nosso anjo guardião, o nosso guia protetor, aquele espírito amigo que vai nos acompanhar e que nos assiste, nos acompanha em todos os momentos da nossa vida aqui na Terra. E ele diz o seguinte, como os espíritos podem penetrar nossos pensamentos? Isso é o título do capítulo. Na questão de número 456, Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos veem tudo o que fazemos? Resposta, veja o que os espíritos responderam. Eles podem ver porque vos rodeiam incessantemente. Cada um vê apenas as coisas sobre as quais dirige sua atenção. Não se preocupam com o que lhes é indiferente. Então, eles não importam o que vai acontecer, eles vão estar sempre do seu lado, observando suas atitudes, comportamento. Eles sabem de tudo muito mais do que você possa imaginar sobre você, né? Na questão 457, Kardec volta a perguntar, os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Veja bem, nós falamos da criança, né? E a criança está ali, inocente, né? Quando visualiza algo, um brinquedo, uma bola, uma boneca, a alegria dessa criança desperta. Veja bem o que ele responde aqui. Frequentemente conhece o que gostarias de esconder de vós mesmos. Nem atos nem pensamentos lhe podem ser ocultados. Então, tudo isso, e você observando tudo isso na questão do espiritismo, quando o espírito consegue escrever uma carta para a família, ele também recorda da sua infância, né? Eu me recordo que na infância eu gostava de brincar com meus carrinhos, eu tinha aquele objeto de estimação, eu gostava de dormir segurando numa fraldinha, num paninho, né? Gostava de cheirar o paninho, colocar aqui no meu rosto. Quantas crianças não fazem isso? Eu gostava muito daquela chupeta que minha mãe amarrava naquela fralda, né? Eu gostava daquela mamadeira, de ficar bebendo água, tomando suco. Então ele começa a recordar disso e ele pode colocar com palavras adultas, digamos assim, numa carta. Então isso, gente, são essas criancinhas de ontem, né? Ontem, hoje, adultos aqui na Terra, ou crianças hoje, adulto ontem. Então, aqui na questão 457A, Kardec pergunta aos espíritos, assim é mais fácil esconder uma coisa de uma pessoa viva do que fazer isso a essa mesma pessoa após a morte? O que acontece? Veja bem, podemos esconder tanto aqui como do outro lado da vida? É o que ele pergunta. Certamente, é a resposta. E quando acreditais estarem bem escondidos,
tendes muitas vezes uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos observam, né? Paulo de Tarso, ele, numa das suas epístolas, numa de suas falas, de suas mensagens, ele diz que nós estamos rodeados de testemunha. Engana-se quem pensa que está sozinho, que conta segredo, que guarda segredo. Não, nós estamos constantemente rodeados de testemunha. Essas testemunhas são os espíritos que permeiam a crosta terrestre. E se você conta um segredo para uma pessoa, ele deixou de ser segredo, né? As testemunhas estão ali ao seu redor. Isso pode ser descoberto por uma pessoa, uma vidente, por uma pessoa que tem uma sensibilidade maior, que tem condições de ler a sua áurea, de ler os seus pensamentos, né? De mergulhar no seu coração. Porque tem pessoas que fazem isso, né? Tem uns que fazem para o bem e tem outros que fazem para o mal. Tem uns que fazem para ajudar as pessoas e tem outros que fazem para machucá-lo. Então, se você está nesse momento, né, assistindo esse vídeo e se identificou com essa fala dessa criancinha, busque elevar o seu pensamento e pensar na sua evolução espiritual, que é o que viemos fazer na Terra. Porque a evolução do espírito só depende de você, não depende de ninguém. Não importa a sua religião. Se você está na religião católica, lá tem vários livros, né? Várias oportunidades de aprendizado com aqueles padres, com os pastores, com todos os irmãos da sua religião aí, você pode encontrar a evolução, porque eles também trazem de lá para cá as suas experiências, né? E todos são inspirados pelo seu mentor, são inspirados por todos aqueles que permeiam aquele ambiente, que quer enviar, né, um material sadio, salutar para aquelas pessoas que são seguidores daquela religião, daquela igreja, daquele templo, daquele terreiro. Não importa, gente, nós somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo, estamos aqui para aprender no planeta Terra. Então, para você que chegou agora no meu canal, vamos lembrar que estamos falando, né, dessas criancinhas, capítulo 9, capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração. Capítulo 9 é aqui no Livro dos Espíritos. É muito provável, meus irmãos, que aquelas crianças que estavam sendo levadas a Jesus, na verdade, é que estavam levando seus pais ao mestre. Não sabiam se seriam ou não tocadas por ele, mas certamente estavam ansiosos para tocá-los. Imagine, vocês viam que na trajetória de Jesus, ele dava atenção para todo mundo, para as crianças, para os velhos, para os adultos, para as pessoas boas e ruins, né? Ele fazia questão de estar ali no meio daquelas pessoas. Se você observar, né, no livro que é de praxe para você implantar o Evangelho no lar em sua casa, no livro Jesus no Lar, você vai encontrar lá em cada capítulo um conteúdo maravilhoso, né? Quando Jesus estava na casa de Simão Pedro, quando ele reunia com os apóstolos, com os amigos para preparar o Evangelho no lar. Imagina que naquele momento Jesus também era insultado, né? Entendeu? Ele era até mesmo desdenhado, né, de palavras que tinha pessoas que olha para você assim, com aquele olhar de desdenho, né? Quantas pessoas não têm olhado para mim com um olhar de desdenho, achando, você não é capaz disso, eu não acredito que você vai fazer isso. Tantas pessoas falam isso, às vezes até como criança, quando criança. E quando você cresce, que aquela pessoa diz, nossa, eu conheci fulano de tal. Como você cresceu? Hoje você é um doutor, hoje você é um médico, hoje você é um promotor. Como você evoluiu? Gente, evoluir dói. Dói muito na alma. Por quê? Porque você tem que renunciar a muita coisa para estudar. Você tem que, em alguns momentos da sua vida, também renunciar encontros sociais, finais de semana, para aprimorar seus conhecimentos. Se você quiser ser um bom profissional na área. Imagina, você não sabe quantas horas eu passo estudando, sentado numa cadeira, né, estudando com os espíritos amigos, recebendo informações do mundo espiritual para o meu aprendizado, para transmitir para aqueles que estão conhecendo a doutrina espírita agora. Então, veja bem, isso é um motivo de evolução. E a evolução, cada um vai se adequar à forma que você tem condições, né, no nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia é recheado de obstáculos, de tarefas, e todas elas nós temos que conciliar, né, com a nossa evolução espiritual e material na Terra. E aqui ele continua, o mestre estava convidando até ele todos aqueles que se encontram na infância espiritual. Às vezes eu estou naquela infância, ainda não despertei aquela vontade de conhecer o Evangelho, de conhecer o Espiritismo, ou de ir a uma igreja com
com disciplina, com assiduidade, né? Aquela frequência eu não tenho, eu vou lá de vez em quando, assisto uma missa, assisto a palestra do pastor, vou à casa espírita, assisto uma palestra, tomo um passe, mas eu não tenho religião não, eu não me apego não, porque me disseram que quando você começa, os problemas surgem. Não, os problemas surgem à medida que você vai compreendendo que você precisa administrar todos eles, né? E aqui ele diz: como guia da humanidade terrena, nos cuidava a refletir sobre a criança que está dentro de nós para ceder espaço para entender seus ensinamentos. E esses ensinamentos, meus irmãos, eles partem do princípio que Deus, Jesus, eles sempre foram o nosso guia e modelo nessa terra. E aqui nós vamos lembrar que todos nós somos tocados a nossa renovação interior. E o que significa essa renovação interior? Nós precisamos tirar o lixo que tem dentro do nosso coração para evoluirmos, nos melhorarmos, crescermos como espíritos em aprendizado, porque todos nós somos criaturas, né, que estamos no planeta Terra buscando evoluir. Ao mesmo tempo, somos irmãos que falimos no passado, as nossas provas não foram bem feitas. Ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus intercede e por meio da reencarnação nós temos a oportunidade de retornar, né, de aparar nossas arestas, de formar nossa família, né, e de quitar débitos com essas pessoas que estão do nosso lado. Então, nada melhor do que essa criancinha que desperta dentro de você, que vai crescendo e que vai tomando forma para levar adiante o seu processo reencarnatório aqui na Terra. E Chico Xavier diz o seguinte: às vezes temos tanto tempo para ajudar um irmão e não temos a iniciativa. Por quê? Incentivar um irmão a ler o Evangelho, incentivar o irmão a buscar uma casa espírita para ter um conhecimento sobre Deus, né? Quem é Deus, quem é esse Pai da humanidade que muitos têm no seu coração e que cada um tem a sua interpretação diferente uma da outra. Sendo que Ele é nosso Pai maior, nosso Pai da humanidade. Ele nos assiste, nos acompanha, nos ampara em todos os momentos da sua vida, né? A nossa vida está aí e nós estamos aqui buscando o melhor momento de evoluir. E aí, Chico Xavier continua nos chamando a atenção para refletir. Não estacione seus talentos embaixo do travesseiro. Cuide para não criar ferrugem. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe. Que essa reflexão de hoje sirva para dar um norte aí na sua vida, para despertar em seu coração essa vontade de conhecer o nosso querido e amado Espiritismo. E mais tarde você vai me escrever, colocar nos comentários que conseguiu implantar o Evangelho em seu lar com todas as pessoas e que hoje você é uma pessoa mais feliz. Muito obrigado por nos seguir, obrigada por nos encontrar e obrigada por nos assistir. Fiquem na paz do Mestre Jesus.